Da tribuna, o senador Eduardo Girão enfatizou a importância de se instalar a CPMI do dia 8 de janeiro, em especial após a divulgação dos vídeos que mostram o ministro de Lula, general Gonçalves Dias, interagindo com invasores. O senador disse: "Este dia é um dia marcante. Essas imagens gravíssimas, que mesmo fracionadas vazaram, vêm mostrando aquilo que a gente denuncia desde janeiro. Inclusive, eu fiz uma representação na PGR contra o ministro Flávio Dino e o GSI, general Gonçalves Dias, com relação exatamente ao fato que foi revelado hoje, porque a Folha de São Paulo, junto com outros veículos, divulgou num furo de reportagem que a ABIN avisou ao governo Lula que o objetivo daqueles atos deploráveis do dia 8 de janeiro seria destruir fisicamente Senado, Câmara, STF e Palácio do Planalto." O senador apontou as omissões do governo federal e lembrou: "Não é de hoje que a gente vem denunciando isso, que a gente vem querendo que a verdade venha à tona. Queremos saber tudo o que aconteceu, quem são os verdadeiros responsáveis por isso, mas as imagens não são entregues na íntegra." Girão afirmou: "Não adianta fracionar como fizeram lá atrás, no dia 8 de janeiro, mostrando só o que interessava ao governo Lula pela grande mídia. Foi essa liberação que teve. E todas as imagens, por que não foram disponibilizadas ainda?" O senador lembrou que houve inúmeros pedidos de acesso às imagens, todos negados, e disse: "Mas olhem que interessante, mesmo com essas obstruções, a íntegra do que aconteceu aqui, as imagens dos circuitos internos de todos os poderes que foram agredidos, os fragmentos que não interessam ao governo começaram a vazar de alguma forma. Porque tudo que está oculto será revelado, não tem jeito. A verdade sempre triunfa." Eduardo Girão ironizou o atestado apresentado pelo ministro de Lula para não comparecer à Câmara e ir conceder entrevista ao Grupo Globo e questionou: "O que mais que nós não sabemos, já que as imagens não foram entregues na íntegra? O que mais a gente não sabe aqui no Senado, na Câmara, no STF, lá mesmo no Palácio do Planalto? O que mais que não estão querendo deixar que a gente veja?" O senador afirmou acreditar que a oposição teve uma vitória. Ele disse: "O governo Lula mudou a estratégia agora, aqui, depois daquela obstrução que nós fizemos. Começou aqui a ter um monte de senador que era contra, a dizer: não, vamos investigar, agora eu sou a favor da CPMI. Os governistas. E eu acabo de receber uma notícia da Câmara dos Deputados de que lá também as lideranças do governo já se declararam a favor da CPMI. Então, nós podemos deduzir que a CPMI vai acontecer agora. A conquista desse dia, desse day after, desse dia seguinte à vergonhosa reunião de líderes que nós tivemos. E por 3 vezes foi adiada essa instalação, mas agora vai acontecer mesmo. Dia 26 vai ser um grande dia." Girão alertou para as possibilidades caso o governo tome o controle da CPMI. Porque nessa CPMI não pode acontecer o que aconteceu naquela CPI, da qual eu participei como titular em 2021, que foi uma vergonha, um verdadeiro palanque político que protegeu poderosos. Poderosos foram protegidos durante toda aquela comissão. A gente estava tentando investigar o que aconteceu no Nordeste com os bilhões de reais que foram enviados do governo federal para estados e municípios, mas não deixaram. Era todo o tempo a Polícia Federal trazendo denúncia, mostrando, saindo nas manchetes, o Ministério Público Federal, mas a CPI nada fez. Ao responder a uma parte do senador Magno Malta, Girão enfatizou a importância de acessar a íntegra das imagens do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou: "Primeira pergunta é: foi tudo orquestrado mesmo? Foi tudo orquestrado no dia 8 de janeiro? É isso? É uma dedução que a gente pode ter? Com que interesse?
As narrativas a gente já ouviu, mas precisa haver o contraponto o mais rapidamente possível para os responsáveis serem identificados e punidos. O mais importante é que temos que rever o vídeo na íntegra, e fazer uma identificação de cada um dos personagens dessa história e ver quem está ou não no inquérito, quem são essas pessoas. Comparar o vídeo com o inquérito, saber se está batendo, se está faltando alguém ali. Por isso que é fundamental também essa CPI. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI da pandemia mencionada por Girão não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Dessa sessão, senador Chico Rodrigues. Senhoras senadoras, senhores senadores que estão nos acompanhando, seja aqui, seja de forma virtual, assessores dessa casa, funcionários, povo brasileiro que está nos assistindo pelas emissoras institucionais aqui dessa casa, Revisora da República, TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, que fazem um trabalho hercúleo para cobrir tudo o que está sendo definido no Senado Federal. Eu queria, assim, começar esse pronunciamento falando uma passagem bíblica, senador Magno Malta, que diz o seguinte: Marcos 4:22, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado. Esse dia é um dia marcante. Essas imagens
gravíssimas que, mesmo fracionadas, vazaram, vem mostrando aquilo que a gente denuncia desde janeiro. Inclusive, senador Chico Rodrigues, eu fiz uma representação na PGR, na Procuradoria-Geral da República, contra o ministro Flávio Dino e o GSI, General Gonçalves Dias, com relação a exatamente o fato que foi revelado hoje. Porque a Folha de São Paulo, junto com outros veículos, divulgaram, num furo de reportagem, que a ABIN avisou o governo Lula. Está aí. Avisou o governo Lula que o objetivo daqueles atos deploráveis do dia 8 de janeiro seriam destruir fisicamente Senado, Câmara, STF e Palácio do Planalto. E o que é que o governo fez? Ele podia ter feito muita coisa. Podia ter escalado a Força de Segurança Nacional com seu efetivo máximo para barrar a depredação. Poderia ter escalado a Guarda Presidencial lá do Palácio do Planalto, onde o Lula trabalha. E fez o inverso. Desmobilizou horas antes dos ataques. Ora, gente, agora o que me deixa estupefado é que não é de hoje que a gente vem denunciando isso, que a gente vem querendo, senador Magno Malta, que a verdade venha à tona, saber tudo o que aconteceu. Quem são os verdadeiros responsáveis por isso? Mas as imagens não são entregues na íntegra. E esse é o pedido que eu venho fazer hoje aqui, mais uma vez, como integrante dessa casa, que as imagens sejam apresentadas na íntegra. Não adianta fracionar como fizeram lá atrás, no dia 8 de janeiro, mostrando só o que interessava ao governo Lula pela grande mídia. Foi essa a liberação que teve. E todas as imagens, por que não foram disponibilizadas ainda? Pedido eu já fiz. Eu já fiz, inclusive, a presidência do Senado Federal. Oficialmente, como líder do Novo nessa casa, e junto com os deputados lá da Câmara Federal, Marcel Van Hatten, Adriana Ventura e Gilson Marques. Até agora não recebi resposta nenhuma da casa que eu trabalho com relação às imagens. A Câmara Federal, como foi aqui colocado mais cedo pelo senador Moro, pediu essas imagens ao governo Lula, lá do Palácio do Planalto. Até hoje não recebeu. O que é que estão querendo esconder da gente? Mas olha, que interessante. Mesmo com essas obstruções, a íntegra do que aconteceu aqui, as imagens dos circuitos internos, de todos os poderes aqui que foram agredidos, os fragmentos que não interessam ao governo começaram a vazar de alguma forma. Porque tudo o que está oculto será revelado. Não tem jeito. A verdade sempre triunfa. Não adiantou o atestado, ficou feio.
um atestado. Hoje era o dia da explanação, coincidentemente, do ministro lá na Câmara dos Deputados. Estava marcada uma audiência pública nesse sentido. O ministro apresentou um atestado e não foi. E depois foi conversar com o Lula e aí veio o pedido de exoneração ou demissão. É muita coincidência. No dia que as imagens vazam, o que é mais que nós não sabemos? Já que as imagens não foram entregues na íntegra, o que mais a gente não sabe aqui do Senado, da Câmara, do STF, lá mesmo do Palácio do Planalto, o que mais que não estão querendo deixar que a gente veja? Olha, hoje nós tivemos uma grande vitória aqui da oposição. Quem acompanhou essa sessão desde o início viu. Quem não acompanhou, dá uma voltada aí na fita, que vai ver o que aconteceu mais cedo nesse plenário. Aqueles que participavam, aqueles colegas nossos, senadores, que participavam de debates na TV, agora, 15, 20, um mês atrás, dizendo que eram contra a CPMI, que já estava sendo investigado tudo, que não precisava, porque no começo eles queriam. No dia, antes da Folha de São Paulo dar a notícia de que o GSI avisou ao governo federal do objetivo real dos ataques, do perigo, do risco para a democracia, até ali eles estavam querendo a investigação, porque eram vítimas, mas estavam boicotando logo depois dessa matéria da grande mídia brasileira, dizendo que a ABIN avisou, começaram a boicotar. Parlamentares denunciaram aqui na Câmara dos Deputados a oferta de emendas, ou seja, a volta do orçamento super secreto no governo Lula. E o oferecimento de cargos. Tanto é que alguns deputados ainda ensaiaram retirar a assinatura e depois voltaram atrás. Aliás, não voltaram atrás, porque ficou feio demais. Pegou mal demais para a imagem deles. Tanto é que nenhum deputado mais está tirando e nem vai tirar. Sabe por quê? Senador Magno Malta, senador Sérgio Moro. O governo Lula mudou a estratégia agora. Aqui, depois daquela obstrução que nós fizemos. Começou aqui a ter um monte de senador que era contra, a dizer que não, vamos investigar, agora eu sou a favor da CPMI. Os governistas. E eu acabo de receber uma notícia na Câmara dos Deputados que lá também as lideranças do governo já se declararam a favor da CPI, da CPMI. Então, nós podemos deduzir que a CPMI vai acontecer agora. A conquista desse dia, desse day after, desse dia seguinte da vergonhosa reunião de líderes que nós tivemos e que por 3 vezes tinha sido adiado, foi adiado essa instalação, mas agora vai acontecer mesmo. Dia 26 vai ser um grande dia. Eu queria, para encerrar essa minha fala, dizer que é impressionante como aqui no Senado Federal a gente percebe uma movimentação para que essa CPMI agora vá ocorrer. Só tem um detalhe. A estratégia do governo a gente tem que ficar atenta, porque não existe nada
que não seja por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nós vimos, e esse é o cuidado que nós vamos ter que ter, senador Chico Rodrigues. E aí, o senador Sérgio Moro foi muito feliz na questão das imagens. O brasileiro precisa acompanhar, continuar acompanhando a política, cobrando de forma respeitosa, de forma pacífica, ordeira, os seus representantes. Porque essa CPMI não pode acontecer o que aconteceu naquela CPI que eu participei como titular em 2021, que foi uma vergonha, um verdadeiro palanque político que protegeu poderosos. Poderosos foram protegidos durante toda aquela comissão. A gente estava tentando investigar o que aconteceu no Nordeste com os bilhões de reais que foram enviados do governo federal para estados e municípios, mas não deixaram. Era todo o tempo a Polícia Federal trazendo denúncia, mostrando, saindo nas manchetes. O Ministério Público Federal, mas a CPI nada fez. Então, que a sociedade fique de olho, porque a mudança aconteceu hoje a partir dessa divulgação parcial das imagens. Mas a gente tem que ver toda a imagem para efetivamente ter a noção do que é que aconteceu. Acho que a história do Brasil, desse governo inclusive, pode começar agora a sua derrocata. Com tudo que nós vimos hoje, repito, que a gente vinha denunciando, e eu, senador Sérgio Moro, denunciei a PGR em janeiro ainda. Fiz uma representação com Augusto Aras, a partir da informação da Folha de São Paulo, que a ABIN teria avisado a 48 órgãos federais que o objetivo dos atos, 2 dias antes, seria destruir fisicamente as instituições aqui no Brasil. Então, aqueles capítulo vencido, que se diziam vítimas, mas não queriam investigar, eu nunca vi isso. Quem é vítima quer saber quem é o responsável. Mas agora mudaram a postura e querem investigar. Foi uma grande vitória hoje, que pode aproximar essa casa tão criticada dentro da população, pela população brasileira. Nós podemos nos reaproximar com um trabalho digno, trabalho sério, que eu espero que possa acontecer. Senador Magno Malta, queria pedir uma parte. Só dizer, Vossa Excelência, que essa manifestação de assinaturas já na Câmara, e creio que ocorrerá aqui também, depois dessas imagens, é porque tem pessoas que estão realmente na base desse governo e outros que estão morrendo de vontade de ir. Não foram ainda porque entenderam que o povo acordou, o povo do seu estado não é besta mais, está de olho em cima. Mas eles viram a grande oportunidade agora de não ir mesmo e de assinar. Porque eu até acredito que tem gente indouta, assim, Vossa Excelência é um homem muito puro, de coração puro, assim, e que acredita que tem gente indouta. Eu nunca acreditei nisso, mas agora estou acreditando. Nessa coisa de deixou-se levar por essa palavra e tal, lá vai. E ver a TV Senado, inclusive é uma denúncia que eu estou fazendo e vou fazer na tribuna. A TV Senado é nada mais, nada menos hoje do que uma TV que está a serviço da esquerda, das suas ideologias. As imagens que são passadas aqui são dentro do argumento que está aqui dentro. Puramente esquerdista. Entre Vossa Excelência na agência Senado, no Instagram, e ver quantas vezes o senhor acha sua foto e sua fala. É capaz de encontrar lá uma vez ou outra, mas está a serviço exatamente. Veja as imagens do plenário de quem fala, de quem não fala. Veja as reprises. E entre um programa e outro, é doutrinação, 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 doutrinação de esquerda. Eu já oficiei o presidente Pacheco, conversei com o secretário Rogério, primeiro secretário, que é o prefeito da casa, e ele disse: Magno, essa coisa não é comigo.
Essa coisa é com o presidente mesmo. E eu me dirigi ao presidente, acho que o mês passado, e ele me disse: vou tomar providências. Agora eu estou entrando com um requerimento para que a TV Senado, eu vou falar isso na tribuna, porque disse que falar sentado aqui eles não põem. Ponha no ar, Moro, essas imagens do general de guerra, só pode general estratégico, porque a estratégia que ele usa ali, né, para proteger aquelas pessoas e para que elas cometam o vandalismo, se é ato de terrorismo, ele estava lá na coordenação. Para que a TV Senado mostre isso hoje. Que ela mostre também, ela só mostra os vidros quebrando, né? Os baderneiros. Toda hora você vê isso. Destruir o Senado e tal. Só isso. Eu estou oficiando, pedindo que as imagens sejam... Porque eu acho que a TV Senado foi criada para mostrar ao Brasil o trabalho do Senado. É isso mesmo, senhor presidente? Não é para mostrar o trabalho dos senadores? Não é para mostrar as atividades da casa? Não é para mostrar comissões? Ou está a serviço de ideologias? Que cada um use a tribuna e fale da sua ideologia, tudo bem. Mas a TV Senado é uma TV oficial ideológica. Então, tudo que eu já falei aqui embaixo eu vou falar aí, porque eu acho que eu sou o último inscrito. Vou falar na tribuna. Então, muita gente está agora, depois diante dessas imagens e da demissão desse general Mendonça Dias, né? Gonçalves Dias, deste general, dizendo: meu Deus, que absurdo! Gente, tanta gente inocente presa, tanta gente, tanto trabalhador preso, tanta gente com comorbidade preso. Isso tudo foi armado. E elas estão assinando. Não sei se o senhor presidente já assinou, se não assinou, eu convido a assinar. Vossa Excelência já assinou? Vossa Excelência já assinou? Eu já assinei, nós não vamos tirar. E essas pessoas indoutas que só tinham essa visão da narrativa, que agora veem essas imagens, não assinar, é covardia. É covardia, é não ter senso de justiça. É não ter senso de justiça. Muito obrigado, senhor senador, colega senador Magno Malta. Eu queria fazer apenas algumas observações aqui sobre a sua fala. Primeiro, a pergunta é: foi tudo orquestrado mesmo? Foi tudo orquestrado no dia 8 de janeiro? É isso? É uma dedução que a gente pode ter? Com que interesse? As narrativas a gente já viu, mas precisa haver o contraponto o mais rápido possível para quem os responsáveis serem identificados, punidos. O mais importante é que temos que rever o vídeo e fazer uma identificação, o vídeo na íntegra, e fazer uma identificação de cada um dos personagens dessa história. E ver quem está ou não no inquérito, hein? Quem essas pessoas, comparar o vídeo com o inquérito. Saber se está batendo, se está faltando alguém ali. Isso por isso que é fundamental também essa CPI.